Olá, querido irmão e irmã. Mês de março. Este mês é um mês extremamente significativo para mim e eu acredito que para todos vocês, para todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo por meio da IPI do Parque P. Lembro-me, irmãos e irmãs, do último culto que nós realizamos aqui no templo, aqui do templo. Naquele 15 de março, um domingo, nós celebrávamos a Deus com alegria por causa do aniversário da igreja, que completava mais um ano de existência. Naquele culto alegre e festivo, nós recebíamos como igreja uma criança, a Bela Elisa, para o batismo. Lembram-se disso? Pois bem, irmãos e irmãs, ainda às vésperas daquele culto, o conselho da igreja já havia se reunido e discutido e chegado à conclusão de que aquele seria o último culto presencial. A partir dali, todos nós tivemos que nos adaptar, tivemos que aprender, tivemos que nos reinventar, nos renovar como igreja, para que pudéssemos continuar realizando as nossas atividades várias. O grupo de louvor teve que se adequar, eu tive que me adequar, os professores da escola dominical, como do culto infantil, também tiveram que se adequar. E todos nós ainda estamos neste processo que, pela graça de Deus, Ele tem nos possibilitado experimentar e servi-lo nessa nova realidade, neste novo contexto, um contexto que fugiu ao nosso desejo, porque nenhum de nós gostaríamos de estar vivenciando uma pandemia como essa que nós estamos. No mês de março faz então um ano que as portas do templo da nossa igreja estão fechadas. Faz um ano, querido irmão e irmã. E eu quero dizer a você que eu sinto saudade. Eu sinto saudades, irmãos e irmãs, de olhar nos olhos de vocês de maneira imediata e não mediada por uma câmera. Eu sinto saudade de perceber as reações de vocês enquanto eu falo, de modo que eu saiba se eu estou sendo compreendido ou não. Eu sinto saudade de ouvir com vocês os louvores, de adorar, de celebrar junto a vocês. Eu sinto saudade, querido irmão e irmã, do nosso cafezinho no salão social, de quando nós estávamos ali e batíamos um papo enquanto tomávamos ali o nosso suco, o nosso café. Era muito bom. E como eu imagino que vocês também estão com muita saudade deste tempo. Neste tempo, o que me traz um pouco de consolo, um pouco de conforto, e que, de certo modo, alivia a saudade, é saber que nós, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, ainda que o templo esteja fechado, as portas da igreja ainda permanecem abertas. A igreja que sou eu e que é você, devemos permanecer com a porta aberta, ou as portas abertas, para que a mensagem de Cristo alcance os corações. Pensando, irmãos e irmãs, nesse sentido de uma igreja cujo templo está fechado, mas cujas vidas das pessoas estão abertas para anunciar o Evangelho, eu quero meditar com você
durante todo o mês de março, mês de aniversário da nossa igreja, a partir do tema Igreja, uma porta sempre aberta. E hoje eu quero dizer que a nossa igreja, a Igreja de Cristo, espalhada pela face da terra, é uma igreja com a porta sempre aberta para anunciar a Cristo. E o texto que nos inspira para essa reflexão é o de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Eu quero pedir para que você abra aí a sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura. Diz assim o texto bíblico: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu Jesus, advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Prestemos atenção, tentemos imaginar aquela cena, irmãos e irmãs. Jesus se volta para os seus discípulos como que numa conversa informal, numa conversa de amigos, e pergunta para eles: Ei, quem diz o povo que eu sou? E aí os discípulos então responderam: Olha, mestre, uns dizem que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista, que o Senhor é algum dos profetas. E eu me coloco ali, querido irmão e irmã, e tento também me colocar na cena e responder a essa pergunta de Jesus. E como igreja, quem sabe nós pudéssemos responder o seguinte: Olha, Senhor, alguns dizem que o Senhor foi o maior psicólogo que já existiu. Outros dizem que o Senhor foi o maior revolucionário que já existiu. Outros dizem, inclusive, que o Senhor foi o maior digital influencer que já existiu. Porque a pergunta de Jesus extrapola o tempo, irmão e irmã, e foi feita lá, mas ressoa aqui. E nós devemos ainda hoje responder. E a resposta que nós damos no primeiro momento é a resposta que ouvimos por aí, da multidão. Mas Jesus, insatisfeito com essas respostas genéricas, se volta novamente para os seus discípulos e se volta para nós e continua a perguntar: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí, irmãos e irmãs, nós somos 12, somos 20, somos 30, somos milhões de pessoas que confessam a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Nós elegemos e elegemos Pedro para que nos representasse diante do Cristo, e o Pedro, sendo a nossa voz, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja, querido irmão e querida irmã, continuará com as suas portas abertas
desde que ela tenha plena convicção de quem Cristo é. E desde que ela tenha disposição para continuar anunciando quem Cristo é. Por isso, essa passagem bíblica de Mateus, capítulo 16, versículos 13 até o 20, traz aqui para nós alguns ensinamentos que eu quero partilhar com você, irmão e irmã, que celebra a Deus comigo neste culto dominical, cujas portas do templo estão fechadas, mas as portas da nossa vida devem então permanecer abertas. E a primeira coisa que eu aprendo olhando para o texto bíblico é que nós somos uma igreja com a porta sempre aberta para anunciar a Cristo a partir da revelação de Deus. Isso mesmo, irmão e irmã, sempre a partir da revelação de Deus. Percebam, olhando para o texto bíblico, que mediante a declaração, o testemunho de Pedro, Jesus vem então e o interpela e diz: Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Simão, filho de um ser humano. Não foi carne, não foi sangue que te revelou isto, mas foi o meu Pai que está nos céus. O que Jesus estava dizendo para Pedro, e por intermédio de Pedro dizendo para todos os demais, é que não fora a ancestralidade de Pedro que garantiu que ele dissesse palavras tão assertivas a respeito de Jesus. Se Pedro, como os demais e como nós, confiássemos na nossa ancestralidade, confiássemos na nossa capacidade cognitiva, intelectual, para afirmar quem é Cristo, tal qual a multidão, nós, irmãos e irmãs, poderíamos até acertar na trave, mas iríamos errar o gol. O que nós sabemos de Cristo, o sabemos porque o Pai nos revelou. Porque o Pai falou ao nosso coração e nos diz constantemente que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, irmão e irmã. Essa passagem bíblica me ensina então que não é a minha capacidade, não é a minha ancestralidade, mas que é o próprio Deus quem me diz e quem me convence a respeito do Cristo. E é por causa deste Deus que me diz e me convence a respeito do Cristo que eu tenho então a capacidade de anunciá-lo a partir da revelação do próprio Deus. Isso posto, irmãos e irmãs, eu quero enfatizar que sem essa revelação, o diagnóstico que nós podemos dar a respeito de Cristo é sempre parcial. Jesus, por certo, foi o maior psicólogo. Jesus, por certo, foi o maior revolucionário, o maior pregador, o maior influencer. Mas tudo isso não chega a nos dizer a respeito da plenitude da revelação de quem de fato Cristo é. A igreja deve ter então ciência de que essa revelação é da parte de Deus para nós e que por isso mesmo nós temos a capacidade de continuar mantendo a porta da nossa igreja enquanto corpo místico de Cristo sempre abertas para testemunhar e para anunciar esta revelação que nos foi dada. Primeira questão que o texto bíblico nos ensina. A igreja é uma porta sempre aberta para anunciar a Cristo a partir da revelação de Deus. Mas uma segunda questão que o texto bíblico me ensina, irmãos e irmãs, é que a igreja
ela é uma porta sempre aberta para anunciar a Cristo, resistindo às forças do mal. Resistindo às forças do mal. O texto bíblico vai dizer para nós que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós entendemos, irmãos e irmãs, que quando Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão, ele está dizendo que as forças do mal, as forças que tentam impedir a vida, não serão fortes o suficiente para fechar as portas da igreja e para manter as suas próprias portas abertas para o mundo. Eu olho para Apocalipse, no capítulo 3, Jesus conversando e direcionando-se ali para uma igreja, ele vai dizer: eu sei da sua força, e eu coloco uma porta diante de você que ninguém pode fechar. Então, querido irmão e irmã, a igreja é uma peregrina nessa terra. E como igreja peregrina nessa terra, ela tem o desafio de continuar anunciando vida, de anunciar que em Cristo há esta vida, mas sempre na confiança de que Ele nos sustenta, de que Ele supre as nossas necessidades, de que Ele não permitirá que as forças do mal intervenham e prejudiquem a missão da própria igreja. Então, querido irmão e irmã, a igreja que permanece com as suas portas abertas não é a igreja influente, não é a igreja que possui capital econômico. É a igreja que sabe ser uma igreja fundamentada na rocha, que é Cristo, e que por isso sabe que não será impedida pelas forças do mal, pelas forças do inferno. Se nós, irmãos e irmãs, tivermos essa clareza, tivermos essa consciência, a nossa igreja, apesar do templo fechado, permanecerá com as suas portas abertas para anunciar a vida que há em Cristo Jesus. Mas uma terceira questão que o texto bíblico traz para nós, nos ensina, é que a igreja é uma porta aberta para anunciar a Cristo com responsabilidade. Responsabilidade. Me chama a atenção aqui o versículo 19 que diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esta palavra de Jesus para Pedro, e por intermédio de Pedro, para todos os demais e também para nós, traz uma enorme responsabilidade para a igreja, irmão e irmã. Uma enorme responsabilidade. Porque a igreja recebe, então, uma autoridade do próprio Cristo para fazer entrar e para impedir o acesso ao reino dos céus. É isso que o texto bíblico está dizendo para nós. Quando Jesus fala aqui de ligar e desligar, ele toma emprestado termos que eram comuns lá no judaísmo e que têm o sentido de proibir e de permitir. E aqui, irmãos e irmãs, fazendo uma interpretação, fazendo uma análise do texto, eu entendo que essa autoridade que foi dada a Pedro e que por intermédio dele é dado à igreja como um todo, é que nós, por meio da pregação, possibilitamos o acesso ao reino de Deus. E por meio da disciplina, que é uma tarefa da igreja, nós envidamos esforços para que outras pessoas também acessem o reino de Deus, reino que acaba ficando privada por elas próprias devido ao seu pecado. E que a igreja deve diligentemente disciplinar, não aquela disciplina punitiva,
mas aquela disciplina que restaura e que abre acesso para o reino de Deus. Jesus fala isso num contexto em que a religião da época se julgava assim, portadora do acesso de tantos quantos fossem ao reino de Deus. E aqueles excluíam, aqueles expulsavam, e este não deve ser o critério da igreja de Jesus. O critério da igreja de Jesus é que este ligar e desligar é uma responsabilidade que nós tomamos para nós, por meio da pregação e por meio da disciplina, sempre buscando fazer com que o reino de Deus seja vislumbrado e seja alcançado, seja experimentado pelo maior número de pessoas possível. Ao final daquela conversa, irmãos e irmãs, aquela conversa que dizia respeito da identidade de Jesus e da identidade da própria igreja, Jesus se voltou para os seus discípulos e disse a eles o seguinte: então advertiu os seus discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Eu imagino que Jesus afirmou isso, disse aquilo, num sentido de ser cauteloso. Porque se os discípulos dissessem que ele era o Cristo, se os discípulos tornassem pública aquela revelação de Deus, Jesus seria então apanhado, seria então preso antes do momento certo. Então vamos daqui e não falem para ninguém a respeito disso. Querido irmão e irmã, nós somos a igreja de Jesus no século 21. E agora Jesus pede para que nós façamos o contrário, que nós anunciemos quem Ele é, que nós anunciemos o que Ele faz e o que Ele fará, ainda por cada um de nós e pela humanidade como um todo. Nós estamos com o templo fechado, mas Jesus não está aprisionado no templo. Jesus está comigo. Jesus está com vocês. E porque Jesus está conosco, nós podemos compartilhar a vida que há nele. Nós podemos testemunhar dele, sabendo, irmãos e irmãs, essas 3 questões que eu trouxe aqui. E que eu quero didaticamente dizer que elas se resumem a partir de 3 R's. A igreja está com a porta aberta para anunciar a Cristo a partir da revelação de Deus. A partir da resistência do mal. E a partir da responsabilidade que temos diante da autoridade que nós recebemos de Jesus e que não implica no autoritarismo daqueles que se julgavam os detentores do reino de Deus, lá no contexto em que Jesus proferiu essas palavras. Anunciemos a Cristo, irmãos e irmãs, na certeza, na convicção de que nós estamos com as portas do nosso coração, da nossa vida, do nosso ser igreja, sempre aberta, para que aonde Cristo seja anunciado, a alegria, a paz, a justiça, a vida floresça. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém.